Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Dando continuidade ao módulo de Biologia do Desenvolvimento e Embriologia Básica, discutiremos sobre organismos modelos. O estudo comparativo de vários organismos permite conhecer os mecanismos básicos do desenvolvimento que são conservados evolutivamente, resultando em uma somatória de conhecimentos. Organismos modelos são espécies às quais podemos investigar os estágios de desenvolvimento e que se assemelham ao desenvolvimento do homem e de todos os outros animais. O estudo em organismos modelos é realizado devido à facilidade de obtenção de embriões, ou pelo tempo curto do seu desenvolvimento, ou pelas possibilidades de se criar mutantes e transgênicos, e ainda pela grande resistência à manipulação experimental. Cada organismo modelo apresenta vantagens e desvantagens durante o estudo, tais como na galinha. O ovo desenvolve-se fora da mãe, e o embrião pode ser cultivado fora do ovo, sendo seu desenvolvimento realizado totalmente em 3 semanas. Contudo, não temos como produzir mutantes, pois conhece-se pouco da sua genética. Já em camundongos, há o grande conhecimento da genética. Ainda assim, há dificuldade de manipulação do embrião, porque o mesmo se desenvolve no interior da mãe. Dentre outros modelos, encontramos ainda o zebrafish, a Drosophila e o verme elegans. O zebrafish permite o estudo de embriões transparentes, visualizando-se os eventos da embriogênese. Sobre a Drosophila, temos grande conhecimento genético disponível, além de diversas possibilidades de manipulações moleculares. O verme elegans é um nematóide, no qual temos a possibilidade de se conhecer o destino celular de todas as células, já que é formado por relativamente poucas células e pode ainda ser modificado geneticamente. O estágio filotípico representa o estágio onde todos os embriões vertebrados expressam uma série de características que são comuns a toda a linhagem vertebrada. Neste estágio, pode-se observar que todas as espécies apresentam um notocorda, arcos faríngeos e além dos somitos e dos rins pronéfricos. Deve-se salientar
E esses rins pronéfricos são funcionais em alguns peixes adultos e são vistos em todos os embriões vertebrados, sendo um estágio no desenvolvimento de rins mais especializados. De mesmo modo, observamos que a pele e os membros originam-se da mesma maneira nas espécies vertebradas. No estágio filotípico, a maioria das características que distinguem grupos vertebrados diferentes ainda não se formaram. Este é o período durante em que uma série de contornos definidos por genes são expressos primariamente, como os genes EMX, OTX e HOX, junto com a configuração da base molecular do plano corporal. A galinha doméstica tem sido o organismo modelo favorito para os estudos embriológicos. O estadiamento do desenvolvimento pode ser previsto sob qualquer temperatura. O estágio de clivagem em galinhas ocorre ainda no interior do oviduto. Na postura, o embrião encontra-se no estágio de blastoderma. O acompanhamento do desenvolvimento do embrião pode ser realizado por meio da abertura de uma pequena janela na casca do ovo, pois o ovo é composto por muito vitelo. Sendo assim, sob um controle adequado de temperatura e umidade, pode-se acompanhar esse desenvolvimento por vários dias. Em uma postura normal, o desenvolvimento até a eclosão do ovo ocorre em aproximadamente 21 dias. A fertilização do ovo ocorre no oviduto, antes da secreção do albúmen, também conhecida como clara, e da deposição da casca. Na avaliação dos ovos, a presença do blastodisco define a fertilização ou não daquele ovo, conforme pode ser observado na imagem à esquerda. A clivagem ocorre no blastodisco e caracteriza-se por um disco de citoplasma de 2 a 3 milímetros de diâmetro. A partir dessas clivagens, origina-se o blastoderma, com 5 a 6 camadas de espessura, que são visualizados na imagem de maior tamanho ao centro. No blastoderma, as células são contínuas com a gema em sua base. Entre o blastoderma e a gema, forma-se o espaço ou cavidade subgerminativa, por meio da absorção e deposição de água pelas células da blastoderma. Algumas células mais profundas no centro do blastoderme morrem e formam uma camada de espessura da própria célula, que será chamada de área pelúcida. Entre as regiões da área pelúcida e da área opaca, encontra-se a zona marginal, que será importante para o desenvolvimento da região posterior do embrião. A partir da área pelúcida, observaremos a formação do epiblasto e do hipoblasto primário, que caracteriza-se por um aglomerado de células esparsas com 5 a 20 células. A partir da região crescente, ou também denominada foice de Kohler,
ocorrerá a migração de células em direção à região anterior, empurrando os aglomerados celulares do hipoblasto primário e formando assim o hipoblasto secundário. O espaço compreendido entre o epiblasto e o hipoblasto será denominado de blastocélio. Deve-se observar que o hipoblasto não contribui celularmente para a formação do embrião. A sua contribuição será apenas para a formação das membranas extraembrionárias, como o saco e ducto vitelínicos, além de contribuírem com a sinalização celular para as células do epiblasto. O desenvolvimento da linha primitiva é o evento principal durante a gastrulação de aves, répteis e mamíferos. A este processo damos o nome de gastrulação. Cranialmente, a foice de Kohler, na região dorsal do embrião, visualiza-se a condensação das células da linha primitiva. A linha primitiva induz as células próximas a convergirem para a linha, permitindo o seu crescimento, que será no sentido cranial. Com o crescimento da linha primitiva e o acúmulo das células, formam-se o sulco no meio da linha, com o formato de um funil, que é denominado de nó ou nódulo de Hansen, pelo qual as células da superfície entram para a região da blastocele. As células que inicialmente adentram a blastocele são endoblásticas, que continuam adentrando o espaço ao mesmo tempo que migram em direção cranial, juntamente com a linha primitiva. As células mesodérmicas, que migram cranialmente a linha primitiva, formará a placa mesodérmica pré-cordal, o notocorda e os somitos rostrais. As células que migram pela porção central formarão os somitos, o coração e os rins, ao passo que as células que migram pela porção posterior formarão a placa lateral e o mesoderma extraembrionário. O endoderma faríngeo do intestino anterior será formado pelas células que migram em sentido rostral e que se deslocam profundamente ao hipoblasto. O endoderma do intestino anterior também é formado por células que migram no sentido rostral. Contudo, estas ocupam o espaço entre o epiblasto e o hipoblasto, o qual contribui para a formação do mesênquima da cabeça, que na neurulação incorporará as células da crista neural. Outras células formarão o cordomesoderma, que dará origem ao mesoderma da placa pré-cordal e ao notocorda. A formação do eixo embrionário em galinhas ocorre apenas durante a gastrulação. Contudo, a especificação do eixo ocorre na fase de clivagem. O eixo dorso-ventral é determinado
quando visualiza-se uma barreira entre o blastoderma e a albumina acima do blastodisco e a cavidade subgerminativa. Água e íons são transportados para a cavidade subgerminativa, criando uma diferença de potencial em todo o epiblasto. Assim, a porção em contato com a albumina torna-se negativa e básica, e, portanto, dorsal, enquanto que a porção em contato com a cavidade subgerminativa torna-se positiva e ácida, e assim ventral. O eixo antero-posterior é definido quando o ovo é rotacionado no útero, uma vez que esse movimento desloca os componentes mais leves ventralmente ao blastoderma. Essa movimentação desloca o próprio blastoderma para cima, e assim esta região torna-se a porção caudal. Na próxima aula, daremos início às discussões de embriologia básica que compõem ainda este módulo.